A Beatriz Virgínio conduziu uma entrevista com o Sindicato da Indústria da Construção e do Imobiliário do Estado da Paraíba, porque a gente volta a falar sobre aquele assunto envolvendo a queda de um funcionário que morreu em uma obra do Centro de Convenções de Campina Grande. Uma altura de mais de 20 metros, questões sobre equipamentos de segurança estão sendo levantadas, condições de trabalho, tudo isso. E a Beatriz trouxe esse assunto à tona, a gente confere agora essa entrevista. Boa tarde, Bia. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos que nos assistem. Infelizmente, nessa segunda-feira, um jovem de 21 anos perdeu a vida enquanto trabalhava num campo de construção lá no Centro de Convenções de Campina Grande. O rapaz, pelas investigações da polícia, não utilizava o equipamento de segurança da forma correta, e isso acabou ocasionando a sua morte. Para conversar um pouco mais com a gente sobre as responsabilidades da empresa com o funcionário, a gente trouxe hoje Lamartine Alves para conversar com a gente. Ele é presidente do Sindicato da Indústria da Construção Imobiliária do Estado da Paraíba. Boa tarde, Lamartine. Boa tarde a todos. Em relação ao ocorrido, eu quero deixar bem claro que na questão que está se falando sobre a responsabilidade da construtora, como você bem citou aí no começo da entrevista, nós devemos ter uma medida de precaução ou de, assim, questão de não fazer julgamentos antecipados. O que me consta é que o funcionário tinha, sim, o EPI, estava com o EPI, em questão de altura, que é a NR35, ele estava habilitado a subir. Quando acontece algum acidente desse tipo, o que normalmente falhou? Foi questão de negligência, questão de falta de fiscalização? Normalmente, nesses tipos de acidente, o que poderia ser feito para ser evitado? Primeiro, ter um engenheiro, certo, para analisar a questão do andaime, que segundo isso aí foi o andaime. A segunda é ter o técnico de segurança acompanhar e ser aquela pessoa habilitada a ter a NR35. A pessoa tem que estar habilitada para ter essa NR35 e analisar se o andaime estava em ordem, se o andaime estava em dia, se ele é novo, se está com as proteções nas laterais. E isso a gente chegar e dizer assim, o que foi que ocorreu, às vezes podemos dizer uma fatalidade, mas para podermos dizer que foi uma fatalidade, nós teremos que ver também, analisar justamente a questão do ambiente, como foi feito esse andaime, como foi colocado. Eu vou falar em relação não só a esse acidente aí, como os outros que ocorrem. Por exemplo, nós vemos muito em Campina Grande, em outras cidades, essas pequenas construções, essas pequenas obras que são feitas aí com um mínimo de insegurança. Todas elas, certo? Uma boa parte disso aí sem segurança total. Partindo do princípio que foi o Centro de Convenções, a obra, aí em torno de 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos, a gente nunca ouviu falar em ocorrência de incidentes desse aí, de acidentes do trabalho, certo? Então, quer dizer que nesse caso aqui, eu acho que é um caso isolado, que podemos analisar de uma maneira completamente diferente. O senhor mencionou sobre trabalhadores que, infelizmente, têm no ambiente de trabalho, né, na maioria das vezes, condições não 100% seguras. Nesses casos, a gente sabe que muitas vezes esses trabalhadores têm medo de denunciar para não perder o emprego. Como é que a gente pode garantir os direitos do pessoal que trabalha nesse tipo de ambiente e o que é que pode ser feito para não ter nenhuma retaliação? Eu peço é que, obviamente, se essas construtoras não estão tendo a viabilidade, não estão mostrando todo o material de proteção dos EPIs, que o funcionário reivindique junto ao Ministério do Trabalho. O que eu posso dizer como presidente do Sindicato Paraíba é que nossas construtoras, que estamos aqui legalizadas, principalmente em Campina Grande, estou falando por Campina Grande, veja que ocorreu faz muito tempo, creio aí que uma faixa de 4 anos, 3 a 4 anos, que nós não temos ocorrido acidente do trabalho, certo? Pequenos casos, sim, mas caso com um falecimento, nesse caso aí a óbito, não, certo? Então, à medida que o funcionário vê uma irregularidade dessa, poderá sim solicitar o Ministério do Trabalho, mas que todas as construtoras tenham certeza absoluta que tem técnicos de segurança e tem todas se precaver de todas essas situações, tenho certeza absoluta.
E em casos como esse, que aconteceu um acidente fatal, né, infelizmente, qual deveria ser o protocolo da empresa de acordo com as famílias e com os entes que, infelizmente, né, o trabalhador deixou? Veja bem, isso vai de cada consultora, mas é de praxe, todas as consultoras da assistência, certo? Não se nega, com certeza, eu tenho certeza absoluta que a construtora que foi vinculada a isso aí, está dando assistência, vai dar assistência psicológica, vai dar trabalho, questão, tudo isso aí, todas as consultoras, nós temos isso aí, pode ter certeza que terá todo o apoio. Muito obrigada pela sua participação, Laerte. Muito obrigada pela disponibilidade de conversar com a gente. Rodrigo, a polícia segue investigando esse caso, né, para poder entender o que aconteceu, entender qual foi a falha. E, infelizmente, nada vai trazer a vida desse rapaz de volta, mas para precaver futuros acidentes. Beatriz Virgínia, para o Plantão Campina.